No dia de Natal, em Lisboa, o céu estava cinzento, mas as luzes das decorações natalinas iluminavam as ruas como se tentassem compensar a frieza que se instalava nos corações. Miguel, um jovem de 28 anos, engenheiro civil bem-sucedido, parou à porta da casa dos pais no Bairro Alto, com o coração acelerado. Ele havia decidido revelar sua verdade naquela noite, após anos de segredos sufocantes. Ao entrar, o cheiro de bacalhau assado e rabanadas enchia o ar, mas o sorriso forçado de sua mãe, Dona Maria, já indicava que algo estava errado. Miguel, senta-te logo, o pai está esperando, disse ela, evitando seu olhar. A mesa estava posta com perfeição, mas quando Miguel se aproximou, seu pai, Sr. António, um homem conservador e patriarcal, ergueu a mão. Não há lugar para ti aqui, filho. Ouvi rumores. Se fores mesmo. Isso que dizem, não és bem-vindo à nossa mesa de Natal. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele havia planejado tudo, contar sobre sua relação com Tiago, seu namorado há 2 anos, um professor de História na Universidade de Lisboa. Mas os rumores haviam chegado primeiro, espalhados por um primo invejoso que o vira num bar gay no Cais do Sodré. Pai, por favor, escuta-me. Eu amo o Tiago, e isso não muda quem eu sou, implorou Miguel, com a voz tremendo. A família inteira, mãe, irmã mais nova, tios, olhava em silêncio chocante. Sr. António bateu na mesa. Aqui nesta casa, seguimos os valores tradicionais. Não há espaço para aberrações. Sai, ou chama a polícia. Lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel enquanto ele saía porta afora, o frio de dezembro cortando sua pele como lâminas. Ele caminhou pelas ruas vazias, o som de risadas familiares e quando de outras janelas, um contraste cruel com sua solidão. Tiago esperava por ele num café próximo, ansioso. Quando Miguel chegou, desfeito, contou tudo. Eles me expulsaram, Tiago. Como se eu fosse um estranho. Tiago, de 30 anos, com olhos castanhos profundos e uma calma que sempre acalmava Miguel, abraçou-o forte. Vamos superar isso juntos. Mas e agora? Vais voltar? Miguel negou com a cabeça. Aquela noite marcou o início de uma batalha interna, lutar pela aceitação ou esconder-se novamente. Nos dias seguintes, Miguel mudou-se temporariamente para o apartamento de Tiago em Alfama, um bairro pitoresco com vistas para o Tejo. Ali, entre azulejos antigos e fados distantes, eles tentavam reconstruir a normalidade. Mas o peso da rejeição familiar pesava como uma âncora. Miguel trabalhava num projeto de renovação urbana em Sintra, mas sua concentração falhava. Pensava constantemente no pai, um homem que o educara com rigidez, ensinando valores católicos tradicionais. Como ele pôde me virar as costas assim? Questionava-se Miguel, olhando para o espelho, vendo um reflexo que agora parecia estranho. Tiago, por outro lado, vinha de uma família mais aberta, de Porto, que aceitara sua orientação anos antes. Tens de dar tempo, Miguel. A sociedade portuguesa ainda é conservadora, especialmente nas gerações mais velhas. Mas Miguel sentia raiva misturada com culpa. Será que ele havia errado em revelar? A pressão social em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava estigmas profundos, especialmente em famílias tradicionais. Uma semana após o Natal, Miguel recebeu uma chamada da irmã, Ana, de 22 anos, estudante de Direito. Miguel, a mãe chora todos os dias. O pai está furioso, diz que és uma vergonha. Mas eu apoio-te. Vem falar comigo. Eles marcaram um encontro secreto num parque em Belém. Ana abraçou-o, sussurrando, não concordo com eles. Mas tens de entender, o pai é influenciado pela igreja e pelos amigos. Eles veem isso como um pecado. Miguel explicou sua história com Tiago, como se conheceram numa conferência sobre patrimônio cultural, como o amor cresceu devagar, desafiando suas próprias dúvidas internas. Eu lutei contra isso por anos, Ana. Terapia, negação. Mas amar Tiago me faz sentir vivo. Ana prometeu tentar mediar, mas alertou, cuidado, o primo João está espalhando boatos no trabalho dele. Pode afetar tua carreira. De fato, no escritório, Miguel notou olhares estranhos. Seu chefe, um homem progressista, chamou-o para uma conversa. Miguel, ouvi coisas. Não me importo com tua vida pessoal,
mas clientes conservadores podem reclamar. Mantém discreto. Aquilo foi um soco no estômago. Miguel sentiu a sociedade o empurrando para as sombras novamente. Em casa, com Tiago, discutiram o futuro. E se nos casarmos? Mostramos que é sério, sugeriu Tiago. Mas Miguel hesitava. E se piorar tudo? Minha família me deserdaria. A tensão crescia, Miguel começava a questionar se valia a pena o sacrifício. Uma noite, após uma discussão acalorada, Miguel saiu sozinho, caminhando pelas colinas de Lisboa, ponderando suas escolhas. Ele se via num cruciado moral, trair seu amor por aceitação familiar ou enfrentar o isolamento. Enquanto isso, Sr. António lidava com seu próprio conflito. Em casa, Dona Maria implorava: António, ele é nosso filho. A igreja ensina perdão. Mas o pai, marcado por uma educação rígida no Alentejo rural, via a homossexualidade como uma fraqueza, uma ameaça à linhagem familiar. Ele escolheu esse caminho. Que arque com as consequências, respondia, mas no fundo, noites insones o atormentavam. Ele lembrava Miguel criança, brincando no quintal, e questionava se havia falhado como pai. Miguel decidiu confrontar o primo João, o responsável pelos rumores. Encontraram-se num bar encheado. Porquê, João? Inveja da minha vida. João, um vendedor frustrado, riu: verdade dói, primo. Nesta sociedade, gays como tu não pertencem às famílias decentes. A discussão escalou para gritos, e Miguel saiu furioso, sentindo a traição como uma facada. Aquilo o impulsionou a agir. Ele marcaria uma reunião familiar. Mas antes, precisava fortalecer sua relação com Tiago, que começava a mostrar sinais de fadiga com a drama constante. Os dias passavam, e a pressão montava. Miguel perdeu peso, dormia mal, atormentado por sonhos onde era julgado publicamente. Tiago tentava apoiar, mas sua paciência testada levava a brigas. Eu te amo, Miguel, mas não posso carregar teu fardo sozinho. No momento de vulnerabilidade, Miguel confessou: tenho medo de te perder por causa disso. Eles se reconciliaram, mas o caminho à frente parecia incerto. A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas contrastando com mentalidades conservadoras, espelhava o caos interno de Miguel. A reunião familiar aconteceu 2 semanas após o Natal, na casa dos pais. Miguel chegou com Tiago ao lado, uma declaração ousada. Sr. António abriu a porta, rosto endurecido. O que é isso? Trouxeste ele aqui? Miguel respondeu firme: sim, pai. Tiago é parte da minha vida. Precisamos falar. Dentro, a tensão era palpável. Dona Maria serviu chá tremendo, Ana observava ansiosa, e o tio Manuel, um padre local, estava presente, convidado pelo pai. Vamos orar primeiro, sugeriu o tio, mas Miguel interrompeu: não é doença, tio. É quem eu sou. A conversa explodiu em acusações. Sr. António gritou: tu destruíste nossa família. O que os vizinhos dirão? E a igreja? Tiago defendeu: Senhor, o amor não é pecado. Portugal evoluiu, porque não vocês? Mas o pai rebateu: leis mudam, mas moral não. Saiam. Dona Maria chorou: por favor, António, escuta o menino. Ana interveio: pai, estudos mostram que a orientação sexual é inata. Não é escolha. O debate durou horas, revelando camadas de preconceito. Miguel compartilhou sua jornada, anos de depressão, tentativas de namorar mulheres para agradar, o alívio ao aceitar-se. Eu paguei caro por esconder, pai. Perdi anos de felicidade. O tio Manuel citou passagens bíblicas, argumentando contra, mas Tiago contra-argumentou com teólogos modernos que reinterpretam textos. A sala virou um campo de batalha ideológico. No fim, Sr. António cedeu um pouco: não aceito, mas... não te expulso para sempre. Pensa no que fazes. Miguel saiu exausto, mas com uma faísca de esperança. No carro, Tiago disse: foi um passo. Mas teu pai é teimoso. Miguel concordou, mas internamente, duvidava. A pressão familiar o forçava a escolher, amor ou herança. Nos meses seguintes, Miguel enfrentou repercussões no trabalho. Um cliente importante, dono de uma construtora conservadora,
cancelou um contrato após ouvir boatos. Não queremos escândalos, disse. Miguel lutou para manter o emprego, trabalhando dobrado, mas o stress o consumia. Ele começou terapia, onde explorava conflitos internos, culpa católica arraigada, medo de rejeição social. Porque eu? Porque não posso ser normal, desabafava. O terapeuta o ajudava a desconstruir mitos, mas o processo era doloroso. Tiago, enquanto isso, recebia apoio de sua família. Numa visita a Porto, os pais de Tiago abraçaram Miguel, bem-vindo à família. Aquilo contrastava com a frieza de Lisboa, destacando desigualdades regionais em aceitação LGBT em Portugal. Mas Tiago sentia a carga. Miguel, preciso de ti presente, não perdido em dramas. Uma briga séria surgiu quando Miguel cancelou planos para evitar olhares públicos. Estás-me escondendo agora, acusou Tiago. Miguel negou, mas admitiu medo. Eles fizeram as pazes, mas fissuras apareciam. Um evento social agravou tudo, o casamento de um amigo comum em Coimbra. Miguel e Tiago foram convidados como casal, mas Miguel hesitou. E se alguém da família souber? No evento, dançaram juntos, felizes momentaneamente, mas um conhecido fotografou e postou online. O post viralizou em círculos locais, alcançando a família de Miguel. Sr. António ligou furioso, agora todo mundo sabe. És uma desgraça. Miguel rebateu, pai, isso é minha vida. A chamada terminou em silêncio, mas o dano estava feito. Ana, leal, visitou Miguel. O pai está piorando. Pressão arterial alta, culpa tua, diz ele. Miguel sentiu remorso, eu causei isso. Ana negou, não, é o preconceito dele. Mas Miguel questionava suas escolhas. Será que revelar foi egoísta? A sociedade portuguesa, com orgulho parados em Lisboa mas discriminação sutil no dia-a-dia, o confundia. Tiago propôs morarem juntos permanentemente. Vamos construir nossa família. Miguel aceitou, mas com reservas. Eles alugaram um apartamento maior em Cascais, perto do mar, simbolizando um novo começo. Porém, o passado assombrava. Miguel sonhava com o pai doente, acordando suado. Ele decidiu visitar sozinho, testando águas. Na casa, Dona Maria abriu, lágrimas nos olhos. Entra, filho. Senhor António, no sofá, parecia envelhecido. O que queres? Miguel sentou. Paz, pai. Aceita-me como sou. O pai murmurou, não posso. Mas sinto tua falta. Foi um progresso minúsculo, mas Miguel saiu otimista. Contou a Tiago, que celebrou, vês. Tempo cura. Mas a calmaria durou pouco. João, o primo, reapareceu com vingança. Ele espalhou e-mails anónimos no trabalho de Miguel, acusando-o de comportamento imoral. O chefe chamou, Miguel, isso afeta a empresa. Toma férias forçadas. Desempregado temporariamente, Miguel afundou em depressão. Tiago apoiava, mas tensionava, luta, não desistas. Miguel gritou, fácil para ti, tua família te ama. A briga escalou, Tiago saindo de porta afora. Sozinho, Miguel refletia sobre sacrifícios. O amor valia a carreira, a família. Ele ligou para Ana, ajuda-me a confrontar João. Juntos, eles o encurralaram num café. Para com isso, o denunciou por difamação, ameaçou Miguel. João riu, sociedade me apoia. Mas Ana, com conhecimentos legais, o calou, leis protegem contra a discriminação. João recuou, mas o dano persistia. Miguel retornou ao trabalho, mas promovido a um cargo menor. A humilhação queimava. Com Tiago, reconciliaram-se, mas o relacionamento mudara, mais resiliente, mas marcado por cicatrizes. Primavera chegou a Lisboa, trazendo flores mas não alívio para Miguel. Seu relacionamento com Tiago fortalecia, mas desafios externos testavam limites. Um dia, Tiago recebeu uma oferta de emprego em Madrid, melhor salário, mais aceitação. É uma oportunidade, Miguel. Espanha é mais aberta. Miguel sentiu pânico, e nós? Vais-me deixar? Tiago negou, vem comigo. Mas Miguel hesitava,
preso à família, ao país. Portugal é meu lar, apesar de tudo. A decisão pendia, criando tensão. Enquanto isso, Sr. António sofreu um pequeno infarto, culpa do stress. No hospital, Miguel visitou. Pai, vim ver-te. O pai, fraco, murmurou, porquê? Após tudo? Miguel respondeu, porque te amo. Dona Maria mediou, António, perdoa. O pai chorou pela primeira vez, eu errei. Mas não consigo mudar. Foi um momento de vulnerabilidade, revelando o conflito interno do pai, amor filial versus dogmas arraigados. Miguel saiu abalado, questionando moralidade. É certo forçar aceitação? Em terapia, explorou, meu pai paga o preço da intolerância. O terapeuta sugeriu, cada um tem sua jornada. Mas Miguel sentia culpa acumulada. Tiago pressionava pela mudança, Madri nos daria liberdade. Eles discutiram prós e contras, carreira de Miguel em risco aqui, mas família próxima. Uma viagem de fim de semana a Sintra ajudou, caminhando pelos palácios, reconectaram. Fique se quiseres, disse Tiago. Miguel decidiu, ficamos. Luto aqui. Mas sociedade interveio. No evento LGBT em Lisboa, Miguel falou publicamente sobre sua história, inspirado por ativistas. O discurso viralizou, atraindo apoio mas também ódio online. Trolls atacavam, vai para outro país, aberração. João alimentava o fogo, postando anonimamente. Miguel recebeu ameaças, forçando-o a reportar à polícia. A investigação revelou João como culpado, ele foi multado por assédio. A vitória foi agridoce. Família reagiu, Ana aplaudiu, Dona Maria preocupou-se, Sr. António ignorou. Miguel sentiu empoderamento, mas exaustão. Com Tiago, planeavam futuro, a adoção. Casamento. Mas realidades sociais friavam, burocracia para casais gay, discriminação em adoções. Um confronto final com o pai aconteceu num jantar forçado por Dona Maria. Sentem-se todos. Tiago estava lá, nervoso. Sr. António evitou olhares, mas falou, vi teu discurso. Corajoso, mas errado. Miguel rebateu, errado é rejeitar filho. O debate reaqueceu, mas terminou em trégua, não aprovo, mas não interfiro. Miguel aceitou aquilo como progresso. Mas internamente, debatia, valeu o sofrimento. Tiago notava, estás distante. Miguel confessou, questiono tudo. Uma crise existencial surgiu, identidade versus conformidade. Verão trouxe calor e oportunidades. Miguel ganhou um prêmio por seu trabalho em Sintra, restaurando um patrimônio. No evento, dedicou a Tiago, meu parceiro, minha força. Aplausos misturados com murmúrios. Sociedade dividida espelhava sua vida. João, humilhado pela multa, pediu desculpas forçadas. Fui idiota. Miguel perdoou, mas cortou laços. Família estabilizava, Dona Maria visitava secretamente, trazendo comida. Teu pai melhora devagar. Tiago recusou Madri, meu lugar é contigo. Eles casaram numa cerimônia íntima em Cascais, com Ana e amigos. Felicidade momentânea, mas a ausência do pai doía. Pós-casamento, desafios continuaram. Vizinhos conservadores reclamavam, forçando mudança. Novo apartamento em Oeiras trouxe paz, mas Miguel refletia custos, saúde mental abalada, carreira estagnada. Um ano após o Natal fatídico, Miguel escreveu uma carta ao pai. Pai, paguei caro por ser eu mesmo. E tu? Sem resposta imediata, mas uma semente plantada. Outono retornou, folhas caindo como memórias. Miguel e Tiago ajustavam à vida casada, mas sombras persistiam. Sr. António, após ler a carta, sofreu outra crise de saúde, forçando reflexão. No hospital, chamou Miguel, filho, venha. Miguel foi, coração apertado. Li tua carta. Tens razão. Paguei caro pela teimosia. Lágrimas rolaram, o pai admitiu, medo do que diriam me cegou. Foi uma virada, não aceitação plena, mas reconciliação. Dona Maria celebrou, finalmente.
Ana ajudou a unir. Família reuniu-se pela primeira vez com Tiago, desconfortável mas pacífica. Sr. António evitou tópicos sensíveis, mas perguntou sobre o trabalho de Tiago, história, em. Interessante. Pequenos passos construíam pontes. Mas sociedade testava. Um projeto de Miguel em Faro envolveu parceria com uma empresa homofóbica. Eles recusaram ao saber de sua orientação, não misturamos. Miguel processou por discriminação, ganhando atenção midiática. Tornou-se símbolo involuntário de direitos LGBT em Portugal. Entrevistas seguiram, luto por igualdade, mas pago pessoalmente. Tiago apoiava, mas cansava, somos ativistas agora. Miguel respondeu, não escolha, necessidade. Tensão cresceu, Tiago sentia negligenciado. Uma briga, teu drama familiar consome tudo. Miguel rebateu, é nossa luta. Separação temporária, Tiago foi a Porto. Sozinho, Miguel afundou. Questionou, amor sobrevive a tanto. Amigos aconselhavam, comuniquem. Miguel viajou a Porto, implorando, não te perco. Reconciliaram, mais fortes. João, vendo a mídia, tentou reaproximação falsa. Miguel rejeitou, tarde demais. Foco em cura familiar. Natal aproximava-se novamente. Família convidou o casal. Miguel aceitou cauteloso. Na mesa, Sr. António ergueu um brinde, à família, como é. Tiago sorriu, Miguel chorou de alívio. Mas reviravolta, um escândalo envolvendo um político conservador amigo do pai explodiu, revelando hipocrisia. Sr. António defendeu inicialmente, mas duvidou. Miguel usou aquilo, vês, pai. Preconceito machuca todos. O pai refletiu, aproximando-se mais. Vida estabilizava, mas custos visíveis, Miguel envelhecido prematuramente, Tiago com ansiedade. Eles adotaram um cão, simbolizando família. Inverno rigoroso testou resiliência. Miguel promoveu no trabalho, graças à visibilidade positiva. Mas atas online persistiam, forçando privacidade. Tiago publicou um livro sobre história LGBT em Portugal, dedicando a Miguel, meu muso. Família progredia, Sr. António assistiu uma perite parado de longe, curioso. Dona Maria cozinhava para o casal. Ana namorava uma garota, revelando bissexualidade, unindo irmãos contra preconceito. Mas traição surgiu, um amigo de Tiago, ciumento, vazou detalhes íntimos online. Escândalo abalou. Miguel furioso, como confiamos. Tiago culpado, erro meu. Crise de confiança, separação iminente. Terapia de casal ajudou, construam confiança. Eles superaram, mas cicatrizes profundas. Miguel confrontou o amigo, traição dói. Expulsado do círculo. Sociedade evoluía, novas leis antidiscriminação passavam. Miguel advocava, pagando com exaustão. 1 ano e meio após o início, Miguel refletia, escolhas certas. Preço alto, mas crescimento imenso. Primavera renovou esperanças. Família unida, Sr. António aceitou Tiago como parte da família. Jantares regulares curavam feridas. Miguel e Tiago planeavam a adoção, navegando burocracia. Desafios, mas determinação. João, isolado, pediu perdão genuíno. Miguel aceitou condicionalmente. Vida florescia, Miguel liderava projetos inclusivos, Tiago lecionava sobre diversidade. Mas reflexão final, custos valeram. Miguel concluiu sim, por autenticidade. No fim, uma pergunta para: é moralmente correto priorizar o amor próprio sobre a harmonia familiar, mesmo que cause dor inicial a entes queridos?